Muito bem. Bom dia, mais uma vez. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir essa gravação. Vamos começar a última, na verdade, a nossa última troca sobre o céu de 2025, né? Então, a nossa ideia, desde o começo da semana, a gente está falando sobre o céu de 25. Na verdade, desde a semana passada, com a live com a Madu e tudo mais, a gente está se preparando para esse ano através das influências astrológicas. E aí, essa semana, a gente separou essas influências astrológicas por ascendente, né? Porque quando você estuda os trânsitos por ascendente, você começa a entender um pouco melhor as áreas da sua vida em que o trânsito pode afetar. É importante dizer que tudo que eu falo aqui é genérico, né? Nada do que eu falo aqui é específico para você. Eu dividi o céu do ano em 12 grupos, um para cada ascendente, né? É impossível que um dozeavos da população vá viver exatamente a mesma vida durante 2025, porque isso, né, para trazer essas previsões, ou pelo menos essas influências do céu para você especificamente, a gente também teria que olhar para o seu mapa natal. Mas com certeza a nossa conversa já é muito útil para você se planejar para o ano, tá? É, E essas conversas, obviamente, já são, né, um incentivo para você estudar astrologia em 2025, né? A astrologia é esse conhecimento que muda vidas. Então, fica aqui o convite para quem ainda não começou. Eu sei que muita gente aqui já estuda astrologia védica, né? Aqui a gente está falando de astrologia védica, é importante também frisar isso. Então, se você conhece o seu mapa tropical, é maravilhoso, mas não use o que eu estou falando aqui no seu mapa tropical. Previsões tropicais para mapas tropicais, previsões védicas para mapas védicos, né? Então, se você ainda não tem seu mapa astral védico por algum motivo, no próprio curso de influências astrológicas, a primeira aula é sobre isso, né? Sobre como você ter o seu mapa védico. Só para a conversa fluir, assim como a conversa de segunda e quarta, eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas que forem surgindo no caminho, para eu falar tudo de uma vez e não me perder tanto. E aí, no final, se precisar, a gente fica. Só que eu não consigo te responder dúvidas específicas, do tipo, e esse Júpiter retrógrado no meu mapa significa o quê? Não sei, porque eu não estou com o seu mapa, não conheço o seu mapa, não estudei o seu mapa. Mas perguntas mais genéricas, né? Perguntas talvez mais de um contexto geral, com certeza a gente pode conversar no final. Assim como na segunda e na quarta, eu também não consigo responder no final detalhes do tipo, você falou que Júpiter ia ficar retrógrado, qual é a data mesmo? Eu vou ter falado 2 horas sem parar, eu vou estar com o meu vata super agravado. Então, para esse tipo de pergunta específica, usa o chat. Com certeza algum colega anotou essa informação e pode te ajudar, ou você assiste a gravação, tá? Não vai ter como ficar repetindo muitas informações. E eu repito bastante, assim, eu não falo correndo essas informações. Obrigada por, né, terem jogado a conversa para hoje. Com certeza, se a gente tivesse feito essa conversa ontem, ia ter sido um pouco caótico. Então é bom que hoje eu estou completamente focada, tá tudo funcionando, tecnologias ao nosso favor. Logo de início, bate-pronto, alguma dúvida, comentário, anseio, talvez de alguma das conversas dos outros dias ou algo que surgiu? É, bom dia, Vá. Tudo bem? Eu só fiquei um pouco em dúvida, porque nos ascendentes de Leão, você passou rápido pelaquela parte de Marte, vai passar pelo signo, Sol vai passar pelo signo. Tem alguma coisa que a gente possa anotar só para em relação a esses trânsitos específicos? Porque é o regente, né? O Sol por Leão e Marte, né? O Marte está causando, assim, no meu câncer. Sempre que um planeta passa, talvez pelo ascendente, né? Que no caso, se Sol passando por Leão, Marte passando por Leão, para o ascendente em Leão especificamente,
É sempre um trânsito que transforma a personalidade conectada com a natureza deste graha em específico, né? Desse planeta em específico. Então, durante o trânsito do Sol em Leão para o ascendente em Leão, muito potente para se reconectar com com a sua realeza, né? Você como autoridade, você se sentindo potente para expressar a sua verdade. Quando Marte passa pelo ascendente, aí ele traz essa força mais para o corpo físico, né? Então, para você se reconectar com práticas físicas, muito importante depois de tanto, né? Tanta zoação assim em câncer, retrógrado e tudo mais. Então, bem importante esse trânsito de Leão, de Marte em Leão, para se reconectar especialmente para os ascendentes em Leão, né? Porque o Marte em Câncer está passando pela casa 12, que é uma casa mais de perda, um pouco mais de desafio. E aí depois ele vem para o ascendente reconquistar a força, né? Tá. Mas isso é importante para todos os trânsitos, tá? Sempre que um planeta passa no signo do seu ascendente, ele vai dar um upgrade, vamos dizer assim, na sua personalidade em relação ao tema daquele planeta. Então, todo ano, Mercúrio, Sol e Vênus, e Marte a cada um ano e meio, dois, vai passar pelo seu ascendente. E aí, Mercúrio vai te ajudar a adquirir novas habilidades para você construir a sua personalidade, uma nova forma de comunicação. Vênus vai te ajudar a construir um novo relacionamento com as outras pessoas e escolhas de estilo de vida para você ficar mais satisfeita com o seu estilo de vida. O Sol, como eu falei, questões de autoridade e Marte, questões de força física. E a Lua passa todo mês. E todo mês você tem essa oportunidade de se reconectar com os seus sentimentos e as suas emoções, mas nesse lugar de construção do eu, tá? Maravilha. Obrigada. Obrigada, meu bem. Hoje a gente vai falar dos ascendentes de Júpiter e Saturno, né? Então, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. É, Vou começar então com o ascendente em Sagitário, e aí a gente vai seguindo até a hora que for. Nos outros 2 dias foi relativamente tranquilo a questão do horário. Então, começando com o ascendente em Sagitário, deixa eu compartilhar a minha tela só para quem é mais visual. Lembrando que o céu é o mapa da esquerda, o mapa do meio às vezes vai aparecer, mas esse mapa é o meu mapa natal, não tem nada a ver com a história. Quando eu mudo o trânsito, o mapa da esquerda dá uma bagunçada, espera eu ajustar antes de olhar para ele para entender o que está acontecendo. A gente começa então já no mês que vem, né, já a partir do dia 4 de fevereiro, com Júpiter, que é o regente do ascendente, ou seja, o planeta mais importante para os sagitarianos acompanharem a movimentação, em movimento direto. Importante, a partir do momento que eu compartilho a tela, eu não consigo mais ver o chat. Então, eu só vou ver o chat no final. Se for alguma coisa de vida ou morte, só abrir o microfone e falar, tá? Se for algo mais tranquilinho, guarda para o final, por favor. Então, Júpiter, a partir do dia 4 de fevereiro, ele volta para o movimento direto. Júpiter, que é esse planeta tão importante para os sagitarianos e para as sagitarianas. E assim como os regidos por Marte, né, os arianos e os escorpianos, que também entraram em 2025 com o planeta regente em movimento retrógrado, os sagitarianos têm essa sensação também de que o ano vai começar mais para fevereiro. É muito importante para os ascendentes em Sagitário fazerem os últimos reajustes na rotina antes do posicionamento de Júpiter para Gêmeos, né? Então, esse último mês, né, até dia 4 de fevereiro, com Júpiter retrógrado, vale a pena olhar para a rotina meio que com a lupa dos detalhes, ver tudo que ainda dá para melhorar. Essa casa 6 ela fala de rotina prática, então, horário que você acorda, o que que você come, como você lida com as suas finanças, como você lida com as pessoas ao seu redor. Então, tudo isso é importante vocês olharem com cuidado
porque depois de 4 de fevereiro, Júpiter vai ficar em movimento direto para você implementar essas mudanças. E aí, em maio, desculpa, ele vai para Gêmeos, e aí você só vai ter essa oportunidade mais profunda de realinhamento da rotina daqui 12 anos. Então, esse é o movimento mais importante do começo de ano para as sagitarianas e para os sagitarianos. E aí, em março, a gente tem aquele movimento que para todo mundo é muito importante, que são os últimos eclipses no eixo de Peixes e Virgem. Então, no dia 14 de março e 29 de março, a gente tem dois eclipses. Entre 14 e 29, a gente tem o que a gente chama de temporada de eclipse. E para sagitarianas e para os sagitarianos, esses eclipses estão impactando muito o ambiente doméstico, né? A maior transformação para o ascendente em Sagitário está sendo no ambiente doméstico. Ambiente doméstico, conexão com as emoções, relacionamento com a mãe, todos esses assuntos estão sendo transformados nesse momento, são assuntos de casa 4. Não é nenhuma novidade, então isso já está sendo transformado desde novembro de 23, né? Se você não sentiu nenhuma movimentação em 24 nesses assuntos, ou você não é ascendente Sagitário, você está olhando seu mapa errado, ou você está muito desconectada. Então, assim, alguma coisa nesses assuntos deve ter remexido aí, provavelmente. E, por outro lado, Ketu está na casa 10, trazendo esse entendimento um pouco mais intuitivo nos assuntos de trabalho, né? Ketu, como eu já falei na segunda e na quarta, é um planeta que mitologicamente é um corpo sem cabeça. Então, ele não é tão racional. Sagitarianos e sagitarianas podem ter tido um pouco de dificuldade esse ano passado, né, que foi o ano todo já com essa influência, para ser prático no trabalho. A partir do momento que ele se conecta mais com o coração, as coisas fluem melhor. Tá? No dia 29 de março, então, que é o dia do segundo eclipse dessa temporada, Saturno também se movimenta. Saturno, que há 2 anos e pouquinho, desde janeiro de 23, está influenciando o signo de Aquário, que é a casa 3, né, do Sagitariano, agora ele vai para a casa 4. E é interessante que Rahu vem trazer transformações na área que a gente tem Aquário muito disruptivas, transformações que você às vezes nem estava esperando. E agora, com Saturno entrando em Peixes, que vai ficar até o final de 2027 em Peixes, para o ascendente em Sagitário, vai trazer essa capacidade de construção nos assuntos de casa 4. Esse posicionamento de Saturno na casa 4 também traz para o sagitariano uma certa motivação por estar vivo, porque traz essa responsabilidade para as emoções e para os sentimentos. Tem essa sensação de que precisa continuar, precisa fazer o que precisa fazer. Apesar de ter muita responsabilidade e uma camada de muita verdade na vida, né? Perde um pouco essa capacidade de sonhar, ainda assim as emoções e os sentimentos ficam muito práticos. Então, sabe que precisa fazer, entende, por exemplo, que uma fase está mais difícil, mas percebe que precisa continuar mesmo assim. Quando Saturno entra em Uttara Bhadrapada, lembrando aqui que a gente fala na astrologia védica, além dos signos conhecidos, né, os signos do zodíaco, Áries, Touro, Gêmeos, etc. e tal, a gente também fala de outros 27 signos indianos, né, outros 27 signos que também você pode ouvir aí como nakshatra, signo lunar. E quando Saturno entra em Uttara Bhadrapada, que é ali no final de abril, que é um signo lunar dentro de Peixes, o sagitariano começa a ficar muito secreto em relação ao seu lar, em relação ao ambiente doméstico, em relação às suas conquistas de bens. A casa 4 ela fala dos seus bens, né? Principalmente casa, carro, essas coisas. É, o Tarabadrapada é regida pela serpente que mora no fundo do oceano, que ninguém vê. Então, esse é um período que o sagitariano ele vai ficar um pouco mais
nessa pegada de proteção do que é seu, proteção dos seus sentimentos, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de se expressar nesse lugar da profundidade, né? Porque o sagitariano vai se expressar bastante no ano que vem com o Rahu entrando na casa 3, mas vai ser uma expressão meio superficial, meio ali, né, dessa coisa um pouco mais midiática. As emoções e os sentimentos já vão ter essa camada mais saturnina de entrar para dentro e mergulhar e deixar um pouco mais para si. E também Saturno representa a carreira, né? Quando Saturno entra em peixes, ele tem essa necessidade de fazer uma transformação, de finalizar alguns processos, e pro Saturnino, essa finalização desse processo vai estar muito conectada com um ajuste de como você se sente no trabalho, né? Então, Saturno está na casa 4, avaliando suas emoções e seus sentimentos e fazendo esses processos de transformação no trabalho. Talvez ajustes também na carreira conectadas com onde você mora, né? Se você sempre quis trabalhar de casa, e como você pode ajustar a sua carreira para tal. Se você quer ficar mais longe de casa, o ambiente doméstico é mais caótico, você prefere sair para trabalhar, como você faz esses ajustes para isso acontecer? E também relacionado com figuras maternas, né? Às vezes alguma responsabilidade em relação à sua mãe ou alguma figura materna na sua vida, você precisa ajustar o seu trabalho. Em maio, então, né? Isso foi a partir do dia 29 de março, com Saturno entrando em Peixes, e essa questão mais de Uttara Bhadrapada a partir do final de abril. No dia 14 de maio, a gente tem a movimentação que para o ascendente em Sagitário acaba sendo a mais importante do ano, que é Júpiter, o regente do ascendente, mudando de signo. Júpiter se movimenta uma vez por ano. Então, Júpiter entrou em Touro em maio de 2024 e fica até 14 de maio, né? Foi dia 1º de maio de 2024 e fica até 14 de maio em Gêmeos. Júpiter vai ficar em Gêmeos por um ano, mas a gente vai ver que no final do ano ele vai ter uma movimentação um pouco diferente, que não acontece sempre. Mas de 14 de maio a 18 de outubro, com certeza, o foco principal do ascendente em Sagitário vão ser os temas de casa 7. Casa 7 é essa casa conectada com relacionamentos duradouros, relacionamentos amorosos, parcerias de negócio. Depois dessa entrada em Gêmeos, já na metade de junho, desculpa, Júpiter já vai entrar no signo indiano de Ardra, né, na nakshatra de Ardra. E aí, Ardra é essa nakshatra conectada com destruir o antigo para o novo surgir. Então, os sagitarianos vão ter essa capacidade de lidar com os seus relacionamentos de uma forma nova, de uma forma transformadora, quebrando algumas tradições, sendo inovador no relacionar. Esse relacionamento não é só amoroso, tá? Esse relacionamento também pode ser um relacionamento numa parceria de negócios, relacionamentos mais intensos, né? Relacionamentos do dia a dia já estão mais na casa 3 e na casa 1. E Júpiter, astronomicamente, é o planeta mais denso, né? Mais pesado, se a gente for, né? Traduzir num vocabulário mais acessível. Isso faz com que o sagitariano sinta esse peso e essa gravidade no seu relacionamento. Precisa dar atenção para esse tema, ainda mais sendo, de novo, o regente do seu ascendente. Muita comunicação nos relacionamentos, precisa ser verdadeiro, precisa se expressar, precisa compartilhar a vida nesse lugar de uma comunicação do dia a dia com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira de negócios. Em maio também, mas mais no final, então dia 14 de maio, Júpiter entra em Gêmeos, e dia 29 de maio, Rahu e Ketu se movimentam, né? Rahu e Ketu, que estavam impactando esse ambiente de casa 4 e casa 10 para o ascendente em Sagitário, a partir do dia 29 de maio até o final de 26,
vão causar os eclipses agora no eixo de Aquário e Leão, que para o ascendente em Sagitário são as casas 3, onde ele tem Aquário, e casa 9, onde tem Leão. Essa é uma energia bem rebelde, é uma energia com pensamentos muito diferentes do senso comum. A casa 3, que é onde Rahu vai estar, né? Não está ainda, mas vai estar, é a casa da coragem. E Rahu é o rebelde, Rahu é essa sensação de que tudo que as pessoas fazem podia ser feito diferente. Então, a combinação dessas energias, sendo a casa 3 também uma casa de comunicação, vem muito para o sagitariano expressar novos pontos de vista, novos pontos de vista, uma comunicação talvez mais ativista, porque o signo de Aquário é um signo muito coletivo, muito empático. Rahu é tecnologia, então talvez esse sagitariano, essa sagitariana queira se comunicar na internet, em meios de tecnologia, nas redes sociais, pode perceber muita transformação nessa capacidade de expressar o seu conhecimento, né? Que é onde está quieto. Quieto nesse ano e meio para o ascendente Sagitário vai fazer com que o conhecimento ele seja muito intuitivo, não seja um conhecimento muito prático, né? Que você não fique tão bitolado querendo aprender coisa nova, o conhecimento simplesmente chega e você mergulha nele. Os estudos, as viagens, sem muito planejamento, esse ano e meio para o ascendente em Sagitário. A conexão com a religião também, uma coisa mais intuitiva, sentir que preciso me dedicar um pouco mais hoje nas minhas práticas, vou me dedicar um pouco mais hoje. É, a razão e o planejamento está muito mais na forma como você comunica você, né? Você comunica a sua verdade do que como você interage com a sua filosofia de vida e o seu conhecimento. Daí a gente tem duas conjunções interessantes acontecendo em Gêmeos, que vai ser no comecinho de junho e no comecinho de agosto. Então, dia 6 de junho, a gente vai ter Júpiter e Mercúrio se encontrando no signo de Gêmeos. Isso traz essa semaninha de uma sensação bem leve, provavelmente para o sagitariano, com conversas realmente transformadoras e verdadeiras com os seus parceiros, com as suas parceiras. E no mês seguinte, no dia 6 de agosto, de, 2 meses depois, né? Então, de 6 a 11 de junho, Mercúrio e Júpiter se encontram. E de 6 a 17 de agosto, Júpiter e Vênus se encontram também em Gêmeos. E aqui já é uma energia mais de romance, né? Um romance menos cabeça, trazendo um pouco mais de fé no relacionamento. E aí você podendo curtir um pouco mais essas energias mais leves, porque, de novo, Júpiter não é leve, né? Júpiter vai trazer responsabilidade para o sagitariano nos relacionamentos. Mas nesses dias, tanto da conjunção com Mercúrio lá no começo de junho, quanto com a conjunção com Vênus no começo de agosto, dá uma relaxada. E é bom essa relaxada porque no meio do caminho vai rolar uma combustão em Júpiter. Júpiter de 17 de junho ao dia 1º de julho vai estar em combustão. Combustão é esse momento que um planeta se aproxima muito do Sol do nosso ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista aqui da Terra, Júpiter vai estar muito perto do Sol. Isso faz com que o planeta em questão sofra uma purificação, né? O Sol ele queima e ele faz as questões do planeta que está em combustão ficarem muito exacerbadas para a gente olhar para isso de um ponto de vista mais transformador, né? Fica meio no limite para você falar, putz, isso aqui, né? Se eu jogar um pouco mais de lenha, sai do controle. Então, o relacionamento vai ficar mais estressado nesse período, principalmente para ascendente em Sagitário. Então, de 17 de junho a 1º de julho,
férias separadas, de preferência, ou realmente aproveitar esse período para ter conversas muito profundas e com muita verdade. Como é regente do ascendente, pode ser que o sagitariano se sinta muito cansado nesse período, pode sentir esse burnout, né? Essa sensação de que está queimado, de que está no seu limite. Então é muito legal já se programar para diminuir o ritmo externo, porque o ritmo interno vai estar muito intenso. Em setembro, a gente tem os primeiros eclipses no novo eixo, então em setembro, no dia 7 ao dia 21 de setembro, esses eclipses já começam a transformar a forma do sagitariano se comunicar. E aí, outubro em diante, vai ter trânsitos bem interessantes que eu não frisei muito para os outros ascendentes, porque não dá tempo, né, de falar tudo para todo mundo. Mas para o ascendente em Sagitário é importante vocês saberem essas datas, porque Júpiter, que fica um ano em cada signo, em Peixes ele vai dar uma escapadinha para Câncer. Ele não vai ficar exatamente um ano só em Gêmeos. Porque ele entrou em Gêmeos, né? Aqui no dia 14 de maio, ele vai entrar em Gêmeos logo depois de uma movimentação retrógrada. Então, ele vai ter um movimento todo em Gêmeos meio rápido, ele vai entrar em Câncer, aí ele vai ficar retrógrado em Câncer e vai voltar para Gêmeos. Então, o movimento de um ano de Júpiter em Gêmeos tem um, tem um trailer do que é Júpiter em Câncer para a gente já ficar ligado. Do dia 18 de outubro a 5 de dezembro, então 45 dias ali, né? Final de outubro, novembro todo e comecinho de dezembro, Júpiter vai ficar em Câncer. Aí no dia 11 de novembro, Júpiter entra em movimento retrógrado em Câncer. E aí, dia 5 de dezembro, ele volta para Gêmeos e continua retrógrado em Gêmeos até 2026, tá? Então, o movimento do final de ano de Júpiter vai ser 18 de outubro entrou em Câncer, 11 de novembro ficou retrógrado, 5 de dezembro voltou para Gêmeos, tá? Isso para o ascendente em Sagitário vai trazer bastante transformação e chacoalhão de coisas um pouco imprevisíveis, porque a casa 8 de Câncer é a casa de tudo que é sutil, de tudo que não é tão de fácil acesso. Esse vai ser um período que o sagitariano vai sentir essa necessidade de mergulhar nos conhecimentos mais místicos, né? Então, depois de 6 meses ali lidando com o relacionamento, a coisa talvez fique tão intensa que o sagitariano precise dar uma escapada para esse lugar um pouco mais de isolamento, de misticismo, de profundidade. E aí, no dia 11 de novembro, o Júpiter começa a ficar retrógrado, e aí Júpiter volta retrógrado para Gêmeos no dia 5 de dezembro, para o sagitariano rever como ele lidou com com esses relacionamentos é, nos 5 meses anteriores, né? Porque Júpiter vai ficar em Gêmeos de 14 de maio a 18 de outubro. Então, vão ser 5 meses que ele já vai ter tido esse entendimento de como é Júpiter em Gêmeos. E aí, quando a partir de 5 de dezembro Júpiter volta retrógrado, vai dar para fazer esses ajustes, né? E aí, em 2026, esses ajustes vão ser colocados em prática quando Júpiter voltar ao movimento direto, mas isso é conversa para a gente ter daqui a um ano, né? Quando a gente for falar dos movimentos de 2026. Esse é o ano da Sagitariana e da Sagitariana. Eu, como Sagitariana, estou bem animada para o que está por vir. Espero que os outros Sagitarianos e Sagitarianas que estão aqui também estejam. Daí a gente vai para Capricórnio. De novo, se você ficou com alguma dúvida sagitariana e sagitariana, anota, que aí no final a gente conversa. Só para a gente não perder o fio da meada e não ficar muito tarde. Então, capricornianos e capricornianas, movimentação de Saturno bem importante para você.
do dia 13 a 25 de janeiro. Então, depois de amanhã, a gente já começa as movimentações em Aquário. Lembrando que aqui, quando eu falo de conjunção, que é o que eu vou trazer aqui agora, né, que é uma conjunção de Vênus com Saturno, quando a gente fala dessas conjunções, eu gosto de trazer uma influência de quando os planetas estão mais ou menos 5 graus de distância um do outro. Óbvio que o pico dessa conjunção vai ser quando eles estiverem exatamente no mesmo grau, né? Por exemplo, dia 18 de janeiro, Vênus e Saturno vão estar, a partir, né, do nosso ponto de vista da Terra, é que vai ser bem de manhãzinha, né? Talvez a gente não enxergue. O Sol já vai estar clareando e eles ainda vão estar um pouco abaixo da linha do horizonte. Mas eles vão estar exatamente do ladinho ou até, né? Você nem consegue ver um ou outro, porque eles vão estar do mesmo ponto de vista, exatamente no mesmo lugar no céu. Então, essa conjunção de 13 a 25 de janeiro, muito potente para o capricorniano trabalhar a sua empatia, entender os seus relacionamentos, principalmente com a família, que é esse assunto de casa 2 para o capricorniano, né? Entender os limites dos seus desejos, da sua gestão de recurso e dos seus bens, mas nesse lugar da construção familiar, né? Até onde a família pode ir para te atrapalhar, entre aspas, ou até onde a família te ajuda nessa gestão e vice-versa. Mas para fevereiro, um mês depois, a gente vai ter essa mesma conjunção, só que agora de Saturno com Mercúrio. De 22 a 28 de fevereiro, Saturno e Mercúrio se encontram, né, numa conjunção, então numa influência mais próxima um do outro, em Aquário também, então ainda numa casa 2 de família, ainda continua nessa pegada de empatia, e eu falo muito de empatia porque o signo de Aquário, ele tem essa capacidade de perceber a todos de forma igual. Mas agora, mais do que você se relacionar com os outros e aceitar os outros, tá na hora de você falar para os outros, né? Porque Mercúrio é comunicação, quem é você, né? Mostrar os seus limites, mas nesse lugar do que você expressa, de uma forma inclusiva e coletiva, mas sempre nessa capacidade de se colocar. Até porque o Sol já vai estar começando a se aproximar, então tem uma leve camada aí de ego nessa combinação já. Numa relação familiar é bem importante. E aí também esse Mercúrio tem essa capacidade de fazer uma gestão financeira mais acurada, né? Junto com a realidade de Saturno, esse Mercúrio próximo traz essa capacidade de fazer uma gestão financeira. Salete levantou a mão, não sei se tem alguma coisa muito importante agora ou se pode esperar para o final. Bom, abaixou a mão, não sei se. É, e aí, logo em seguida, em março, a gente tem essa combustão. Aí sim, né? Mercúrio já sai da jogada, e aí quem se encontra é o Sol com Saturno. Combustões de Saturno, como eu já falei, são sempre. Eu falei para o ascendente em Leão, né? Eu trouxe com mais detalhes isso para o ascendente em Leão, porque é regido pelo Sol, mas agora eu evidencio principalmente para os ascendentes em Capricórnio e Aquário. A combustão de Saturno é a combustão mais intensa que a gente tem entre as 5 combustões, né? Porque Saturno e o Sol, eles trabalham o mesmo assunto, que é o poder, só que de ponto de vista completamente opostos, né? O Sol é o poder do rei, é uma coisa bem, né, de cima para baixo, eu que mando, você que obedece. E Aquário é o poder do povo, né? Não reconhece nenhuma liderança, quer fazer a construção o mais coletiva possível. Então, esse vai ser um momento mais sensível em relação a lideranças, de 6 a 18 de março. No caso de lideranças de casa 2, talvez um relacionamento com um pai, com um avô, com uma mãe, né? Essas figuras mais autoritárias, ou você tendo que ser mais autoritário na sua família, numa pegada um pouco mais conservadora e de quebra desse conservadorismo, né? Então, o Saturno ele está muito forte
nessa combustão, porque ele está no próprio signo, então ele tem mais força de quebrar esse relacionamento mais de autoridade. Para o ascendente em Capricórnio, como Saturno rege o seu ascendente, esse é um momento de muito cansaço físico, né? Você pode se sentir também queimada. Então, a mesma dica do que eu dei para o Sagitariano quando o Júpiter estava em combustão, evitar ter muitos estímulos externos, deixar a agenda mais livre do dia 6 ao 18 de março. Já que você já vai deixar a agenda mais livre de 6 a 18 de março, já deixa ela mais livre até 29 de março, porque nessa mesma época os eclipses vão estar acontecendo, né? De 14 a 29 de março, eclipse rolando. Últimos eclipses, você já está, entre aspas, acostumado com as transformações, principalmente na comunicação, mas ainda assim é sempre um momento importante para você deixar a sua energia mais próxima de você, para você conseguir observar de fato essas transformações necessárias nos assuntos que você tem peixes, ou seja, comunicação e expressão, e nos assuntos onde você tem virgem, que é essa casa de estudo. Junto com todo o eclipse, todo o auê do eclipse, a gente tem a movimentação mais importante para o ascendente em Capricórnio nesse ano, que é a movimentação de Saturno, regente do seu ascendente, né? Então, Saturno tá desde janeiro de 23 influenciando a sua casa 2, que é onde você tem Aquário, que é a sua casa de família, a sua casa de gestão financeira, a sua casa de hábitos. E a partir do dia 29 de março, Saturno entra em Peixes e fica 2 anos e meio aí, né? Até o final de 27. Quando Saturno entra, ele entra com esse desejo de criar algo novo, de comunicar algo novo, principalmente no comecinho, enquanto ele ainda está em Purva Bhadrapada, porque Rahu também está ali, então tem essa conjunção, principalmente do dia 29 de março até 24 de maio, de Saturno e Rahu muito próximos, te ajudando a perceber as coisas de um jeito totalmente novo, com essa visão expandida. Aí você fala, nossa, mas Saturno com essa visão expandida, com certeza muito influenciado por Arro em Peixes, né? Uma capacidade de realmente ver a vida de um ponto de vista mais inovador. Depois a conjunção afrouxa, Saturno volta a ser um pouco mais conservador e fazer essa casa 3, que é uma casa de coragem, ter essa coragem mais sob controle, né? Não é uma coragem de fazer e acontecer. Tem uma faísca de coragem, mas ainda precisa de um planejamento. A partir então de Uttara Bhadrapada, né, que é quando Saturno entra em Uttara Bhadrapada, que é mais para abril, maio em diante, o resto do ano, aí entra aquela história um pouco mais de segredos, né? Então a Hirbudânia, que é a deidade de Uttara Bhadrapada, ela fica só no fundo do oceano, né? Ela não vem para a superfície. E ela encontra muitos segredos e muitos tesouros no fundo do oceano. Então, o ascendente em Capricórnio, ele pode ter esse ano uma comunicação um pouco mais misteriosa, né? De não sair falando para todo mundo, mas falar para poucas pessoas e trazer assuntos muito novos, que as pessoas fiquem muito interessadas em ouvir o capricorniano falar sem parar. Talvez o capricorniano tenha dificuldade de falar num contexto, por exemplo, de redes sociais, precise de um ambiente um pouco mais íntimo para se sentir confortável para falar, mas quando falar, traz essa coisa de Ahirbudânia, que é de trazer esse conhecimento que ninguém tem acesso, né? Que é um mistério, que é um tesouro para os ouvidos dos outros. Em 14 de maio, então, a gente tem a movimentação de Júpiter, que para o ascendente em Capricórnio sai de uma casa 5 que vem já
desde maio de 2024, criando coisas, dando essa expansão para as criações do Capricorniano. E aí, a partir do dia 14 de maio, vem para a casa 6, que é a casa de rotina. Júpiter na casa 6, para o ascendente em Capricórnio, pode trazer uma sensação de que essa vida um pouco mais sortuda precisa de trabalho, né? Então, Júpiter em casa 6 ele transforma a sorte em rotina, né? Você só conquista, você tem essa sensação de ser respaldado por uma força maior, mas isso não tira a sua responsabilidade de fazer o que você tem que fazer todos os dias, né? Então, tem esse peso de responsabilidade na rotina, principalmente em relação aos estudos e às práticas espirituais, né? Então, trazer esses assuntos jupiterianos para sua rotina, de estudar coisas novas que não precisam ser, desse contexto espiritual, mas estudar coisas novas e se sentir a necessidade de trazer a religião mais para perto da sua rotina. Quando em Ardra, que isso acontece, no meio de junho até o meio de agosto, Júpiter, quando ele entra em Ardra, ele abre espaço na rotina do Capricorniano. Então, ele traz essa necessidade por diminuir as responsabilidades, abrir espaço. Para depois em Punarvasu, né, que vai ser de agosto para frente, o Capricorniano voltar a encher a sua agenda com responsabilidade. Mas nesse começo, Ardra é a nakshatra de Rudra que destrói, né? É uma manifestação de Shiva. Então, da metade de junho até a metade de agosto, o Capricorniano vai ter essa sensação mais de destruição da rotina, de abrir espaço da rotina. E aí, depois de agosto, novas experimentações vão estar disponíveis com Júpiter em Punarvasu. É meio que uma busca dos 7 erros na rotina, né? A Ardra tem essa capacidade de perceber o que está errado. Então, assim, nossa, a minha alimentação está errada. Errada, assim, de um ponto de vista, enfim, de saúde, né? Ah, isso eu preciso ajustar. Então, isso eu vou tirar da minha rotina. Essa alimentação desse específico, né? Dessa configuração específica, eu vou mudar. Ah, esse exercício físico que eu estou fazendo está me machucando, me lesionando, vou tirar. Então, primeiro você tira e depois você reajusta. Para o ascendente em Capricórnio, né? No dia 29 de maio, Rahu e Ketu se movimentam, eles vão ficar em Aquário-Leão até 2026, que para o ascendente Capricórnio é muito importante, né? Porque Rahu vem para um signo de Saturno. E aí, os valores pessoais do Capricorniano talvez fiquem um pouco bagunçados no começo, porque Rahu vem com essa vontade de experimentar coisas diferentes, de criar valores pessoais diferentes. A casa 2 ela é a casa que sustenta a casa 1. Então, ela é a casa dos seus valores pessoais, né? Quem é você? São os seus valores e as suas crenças. Então, Rahu entra nessa casa 2, querendo te ajudar a revisitar isso. É um ótimo momento para quebrar barreira de hábitos alimentares. A casa 2 fala muito de dieta, fala muito do que como você se alimenta. E Rahu tem esse ponto de vista diferente, né? Então, se você sempre quis experimentar uma dieta diferente, né? Ai, sempre quis ser vegano, nunca consegui. Esse é um momento, por exemplo, para experimentar. Rahu vai te dar a força para ser diferente, né? A partir do dia 29 de maio. Ou não, né? Ou assim, tô vendo que preciso adequar minha alimentação para alguma dieta específica por causa de uma questão que eu identifiquei com Júpiter transitando a casa 6. Tudo isso ajuda muito a fazer os ajustes, né, necessários nessa época. Rahu traz um desejo até demais para o capricorniano de querer expandir as suas riquezas. A casa 2 é a casa de gestão financeira.
Então, o capricorniano que já trabalha bastante, talvez esse ano tenha esse desejo por realmente trabalhar em projetos que tenha muito retorno, porque Rahu vai estar meio incessante e insaciável na sua conquista por ganhos financeiros. Então, aproveitar bastante para essa organização de uma vida mais em termos materiais. Mas, em compensação, isso tudo muito bem respaldado e muito bem equilibrado e muito bem baseado, né, com uma base muito sólida nos estudos místicos, né? Então, o capricorniano vai ter essa intuição, vai ter essa capacidade de tomar algumas decisões mais intuitivas, né? O Ketu na casa 8 é uma combinação bem legal de você se sentir muito bem ancorado por tudo que você não sabe. Então, você toma decisões mais ousadas com esse Rahu na casa 2, porque o Ketu te faz se sentir confortável e confiante de que isso vai dar certo, né? Então, aproveitar essa combinação do eixo casa 2 casa 8. Em julho, no dia 13 de julho, a gente tem essa movimentação que acontece todo ano, que é Saturno ficando retrógrado. Saturno fica retrógrado todo ano, por volta de 4 meses a 4 meses e meio. Então, esse ano de 2025, Saturno vai ficar retrógrado de 13 de julho a 28 de novembro. E esse é um momento mais de stand-by, né? Os os signos que são regidos por Saturno, né, tanto o ascendente Capricórnio quanto o Aquário, quando Saturno fica retrógrado, sente essa necessidade de parar um pouco, né, de olhar um pouco mais para trás do que para frente. Obviamente que é um movimento retrógrado muito longo, não dá para você pausar a sua vida por 4 meses e meio, mas é um período sim importante para você ser mais cauteloso nas suas ações, né, prestar um pouco mais atenção num planejamento antes de sair fazendo as coisas. E isso é extremamente relevante e especialmente relevante para o ascendente Capricórnio, porque Saturno vai estar na casa 3, que é uma casa de coragem. Então, entre sair fazendo e planejar, principalmente nesse período retrógrado, que é de 13 de julho a 28 de novembro, o planejamento sai ganhando, né? É interessante o planejamento ganhar. E escrever. Escrever, sempre que a gente tem trânsitos pela casa 3 é um remédio muito favorável. Então, as ideias que podem ficar muito na mente do capricorniano, né? Porque o Saturno retrógrado age um pouco menos e pensa um pouco mais, é, é muito interessante botar isso para fora escrevendo, né? Então, se preparar para não travar a partir da escrita. É, Mas ao mesmo tempo que talvez o capricorniano se sinta um pouco menos corajoso, ele vai estar mais determinado, né? A casa 3 é essa casa de coragem e Saturno é esse planeta que vai fazer enquanto tiver que fazer, enquanto o resultado não vier, vai continuar fazendo. Então, os planetas retrógrados astronomicamente estão mais perto da Terra. Então, esse é um período que a gente vai estar mais saturnino de maneira geral. Então, aproveitar para fazer as coisas realmente acontecerem. E aí, setembro é esse último momento mais relevante pro ascendente em Capricórnio, assim, com trânsitos mais impactantes, porque os eclipses realmente vão acontecer de 7 a 21 de setembro, já no novo eixo, né? Então, já trazendo essa construção de uma base intuitiva, de uma sensação de que essa base intuitiva te sustenta para você ser mais ousado na sua gestão de recursos, né? Gestão dos assuntos da casa 2. O relacionamento familiar também pode sofrer grandes transformações nesse período, de você sentir que a dinâmica familiar precisa de ajustes e esses ajustes realmente acontecerem. Certo? E aí, depois de setembro, as movimentações são mais de planetas rápidos que para o ascendente em Capricórnio. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas você pode acompanhar na agenda astrológica. Seguimos.
Ascendente em Aquário, então se você ficou com qualquer dúvida do ascendente em Sagitário ou Capricórnio, anota, no final a gente pode conversar. Ascendente em Aquário me parece o ascendente com maior, com as transformações mais estruturais, assim, esse ano. Porque tem muita coisa acontecendo no próprio ascendente, né? Tanto Aquário quanto Peixe são os dois ascendentes que têm mais coisa acontecendo numa casa que é o pilar, talvez mais importante do mapa, que é a casa um. Então, assim como eu falei para o Capricorniano, depois de amanhã a gente já tem essa conjunção de Júpiter, desculpa, essa conjunção de Vênus com Saturno, então de 13 a 25 de janeiro vai ter essa conjunção em Aquário acontecendo, essa capacidade de perceber os outros nesse lugar de empatia. Mas por isso acontecer na casa um, diferente do ascendente em Capricórnio, que ia transbordar essa empatia na família, o aquariano transborda essa empatia para todos, mas de um ponto de vista que esse relacionamento não fira, né? Não cause nenhum transtorno para a sua individualidade, né? Isso acontece na casa um, que é a casa do eu. Um mês depois, a gente vai ter outra conjunção, mas agora de Saturno com Mercúrio. Ai, peraí que eu não tô conseguindo girar o mapa aqui. De Saturno com Mercúrio, que, de novo, vai ser mais para o final, então vai ser de 22 a 28 de fevereiro, é uma conjunção mais rápida, porque Mercúrio é mais rápido. Então, continua nessa pegada de empatia, mas agora com essa capacidade de falar para os outros os seus limites, né? Uma comunicação inclusiva, coletiva, mas realmente mostrando a sua individualidade. E a expressão dessa individualidade fica ainda mais intensa a partir de março, quando Saturno entra em combustão, né? Então, Saturno entra em combustão grave, né? Tecnicamente, Saturno vai ficar em combustão um bom tempo, mas numa combustão mais sensível a nós, terráqueos, de 6 a 18 de março, né? Que é quando Saturno fica a menos de 5 graus do Sol, do nosso ponto de vista. Esse é um momento mais sensível para as lideranças, para você como liderança, né? Se você tem um papel de liderança na sua vida, em qualquer área, né? Como isso está acontecendo no ascendente, você pode ser líder dentro de casa, no trabalho, no seu relacionamento amoroso, com os seus filhos, qualquer lugar que você expresse a sua liderança, nesse momento vai ser desafiado. E você não consegue enxergar a liderança nos outros, né? Numa interpretação mais global, esse é um momento bem difícil para líderes, principalmente dos países, né? Um certo estresse nessas lideranças, que já aconteceu ano passado. Saturno fica em combustão todo ano, tá? Não é nada muito novo. Saturno já ficou em combustão ano passado e 2023 em Aquário, então a gente consegue resgatar como foram esses períodos. Mas para o ascendente em Aquário eu evidencio esse cansaço físico, né? Essa possibilidade de perceber a sua fragilidade. Uma combustão é uma purificação, né? Então, como o planeta que está sendo purificado é o regente do seu ascendente, pode ser que você perceba realmente a sua fragilidade sendo escancarada para você renascer no seu autocuidado com o seu corpo, com as suas práticas físicas, né? Então, de 6 a 18 de março, ficar muito consciente do seu corpo físico. E como eu falei para o Capricorniano, março como um todo é um mês para você pegar mais leve, porque logo em seguida a gente tem os eclipses acontecendo, né? De 14 a 29 de março, os eclipses vão acontecer no eixo casa 2, casa 8. São os últimos eclipses transformando o seu relacionamento familiar. Depois disso, só daqui 18 anos, né? Sua gestão financeira, seus conhecimentos sutis, então olhar para isso com bastante prioridade.
E logo no dia 29 de março a gente tem essa movimentação que é muito importante para o ascendente em Aquário, que é Saturno saindo do ascendente e indo para casa 2. Então, Saturno, ele ficou no seu ascendente de Aquário, desde janeiro de 23. E Saturno passando pelo ascendente é sempre essa sensação de que você está carregando o peso do mundo nos ombros, né? Saturno tem essa camada de responsabilidade bem intensa. Então, isso dá uma liberada, né? O ascendente em Aquário, ele dá essa liberada da responsabilidade. E quando Saturno for para Uttara Bhadrapada, que é mais para o meio de abril, final de abril e maio, para o resto do ano, tem essa necessidade de manter a sua gestão financeira muito secreta, mais uma vez, né? O Uttara Bhadrapada é essa nakshatra que sai do material, né? Ela já Badrapadas, elas têm essa capacidade de equilíbrio entre o material e o espiritual, entre o que é manifesto e o que não é manifesto. Porque elas são esse signo lunar que conecta Aquário com Peixes. Aquário é o último signo que tem algum pezinho na materialidade, a partir de Peixes já 100% sutil. E aí as Badrapadas fazem esse meio de campo. Só que o Tara Badrapada já começa a se distanciar bastante da materialidade. E tem essa coisa mais do segredo, do sutil. Então, os assuntos de casa 2 pro ascendente em Aquário vão precisar ficar um pouco mais escondidos e um pouco mais secretos. Saturno é fazer as coisas que têm que ser feitas e Peixes é a não manifestação. Então, Saturno em Peixes, e eu já falei isso para outros ascendentes, está muito conectado com uma ação desinteressada, né? Karma Yoga, fazer o que precisa ser feito, independente do resultado. E aqui a gestão financeira, diferente do ascendente em Capricórnio, e vai trabalhar para ganhar dinheiro, o ascendente em Aquário, o ideal é trabalhar, ponto. E não esperar nada, desenvolver o contentamento, né? Não ficar nesse lugar de, quanto que eu estou recebendo em troca, porque o resultado vem. O resultado da sua ação, ele está sempre embutido na sua ação, né? Se você fizer bem feito, o resultado vai vir dependendo, né? E a partir do que você tem a capacidade de receber, o seu karma acumulado. Então, esse é um ano, principalmente um Tara Bhadrapada. Depois, Revati já é uma nakshatra, que é a nakshatra que Saturno vai entrar mais para 2026, já é uma nakshatra mais abundante. Mas o Tara Bhadrapada é uma nakshatra um pouco mais de contentamento. Não que ela não seja abundante, mas ela não é de ficar muito nesse lugar do desejo, né? O desejo não é muito ele não combina muito com essa energia de Saturno em Peixes em Uttara Bhadrapada. E, de novo, Saturno vai ficar em Uttara Bhadrapada de maio até o final do ano. Tá? Mas antes disso, né, em maio mesmo, mas principalmente em abril, abril todo, né, de 29 de março a 24 de maio, ou seja, abril todo e maio praticamente todo, Rahu e Saturno vão estar. Ai, o microfone levou um já fechei aqui. Rahu e Saturno vão se encontrar no comecinho de Peixes. E aqui é essa capacidade, de novo, que é a mesma capacidade do capricorniano de ter uma visão de mundo mais expandida, né? Saturno é a realidade e Rahu é essa realidade que não tem muito limite. Então, essa combinação muito boa para você ter uma nova percepção, principalmente no seu relacionamento familiar, de questões mais de ancestralidade, de perceber coisas que podem ser feitas diferentes a partir dessa, desse encontro. Esse encontro também ele acontece, não é exatamente a cada 18 anos, mas ele acontece de uma maneira um pouco mais rara, né? Ai, agora eu fiquei curiosa. Eu devia ter pesquisado isso antes, mas eu vou rapidamente descobrir qual é a frequência. A cada 12, né? Cada 11, 12 anos que esse encontro acontece. Então, ele não é
tão comum, né? Esse encontro de Saturno com Rahu. Deixa eu mexer aqui e voltar para a configuração que tá. Daí, em maio, de novo, esse mês tão movimentado. Dia 14 de maio, Júpiter se movimenta, não é um planeta central para o aquariano, a não ser que você esteja sendo regido, né, por Júpiter, mas ainda assim é um movimento importante de acompanhar. Júpiter vem para uma casa de criação, de inteligência, de manifestação, então o aquariano vai se sentir inspirado a realmente criar. E mais uma vez, reforça essa criação desapegada do resultado, né? Porque, por outro lado, lá na casa 11, que é Sagitário, não vai ter grandes movimentações, vai ter uma grande movimentação ali na virada do ano, que é quando os planetas rápidos passam por Sagitário, ali de dezembro a janeiro, de 25 para 26, mas de maneira geral, o aquariano vai passar o ano todo com uma influência muito grande na manifestação, na criação, mas não tanto no colher esses resultados desse plantio. E uma criação muito transformadora, principalmente quando Júpiter entrar em Ardra, que vai ser ali mais para o meio de junho. Então, quando Júpiter entrar em Ardra, em junho, agosto, junho, julho, agosto, vai ter esse desejo por construir algo muito diferente, né? Transformar algo, transformar a sociedade através da sua criação, principalmente nos assuntos de casa 5. Então, talvez o aquariano vai direcionar. O aquariano já é um ascendente que tende a lutas, né, por minorias e lutar contra injustiças. Mas essas lutas elas podem ser mais direcionadas por os assuntos de casa 5, ou seja, acesso ao conhecimento, questões de injustiça contra crianças, né, esse público mais juvenil. Então, essas injustiças podem pegar mais no coração do aquariano. A partir do dia 29 de maio, aí o bicho pega, assim como no ascendente em Leão, Rahu e Ketu vão começar a influenciar o eixo mais importante do nosso mapa, que é o eixo casa 1, casa 7. Para o ascendente em Leão, quem fica no ascendente é Ketu. Agora, para o ascendente em Aquário, a gente vê Rahu na casa 1 e Ketu influenciando a casa 7. Rahu causando eclipses na casa 1 é realmente uma transformação, né? Então, os aquarianos vão ter essa percepção de camaleão, né? Eu não posso nem dizer que é de borboleta de sair do casulo, porque a borboleta sai do casulo uma vez só. O aquariano ele vai ficar se transformando durante um ano e meio e se experimentando em muitas possibilidades, né? É um ano de amadurecimento. De novo, os eclipses acontecem nesse eixo exatamente com Rahu na 1 e Ketu na 7, só a cada 18 anos. Então, se você tiver ali por volta dos 30 a mais, 25 mais, você já consegue fazer o resgate de como era a sua vida há 18 anos, como que foram essas transformações, essa mudança de perspectiva. Os relacionamentos, que é onde Ketu vai estar transitando para o ascendente em Aquário, trazendo oportunidades do nativo, né, do aquariano crescer. Então, o relacionamento é uma base sólida para você experimentar o transformamento, a transformação pessoal. Mas Ketu, como ele é esse planeta muito conectado com o coração e não com a razão, esse um ano e meio pode trazer relacionamentos para o aquariano inesquecíveis, né? Relacionamentos realmente que transformem muito, que pegam muito profundamente. Ah, nossa, eu vou conhecer uma pessoa nova, mas eu sou casado há não sei quantos mil anos. Não, não necessariamente. Algum relacionamento, alguma situação com o seu cônjuge atual que vai resgatar e ter essa capacidade de tanta profundidade durante esse um ano e meio. O casamento pede decisões mais intuitivas durante esse um ano e meio. Então, de novo,
Sentiu no coração, tome a decisão. Mas, por favor, né? Ai, a Bárbara falou que era para eu tomar essa decisão intuitiva e, né, quebrei tudo. Para as decisões intuitivas serem melhor aproveitadas, é interessante você estar com as suas práticas espirituais em dia, meditação, né? Não adianta, né, a sua intuição, né, tá muito aí, né, muito louca e achar que é intuição. Às vezes, né, precisa realmente de um mergulho maior para você confiar nessa intuição, né? Se você está fazendo, né, sua prática espiritual todo dia, se você faz ali seu sadhana todo dia, medita ali pelo menos 15 minutos por dia, aí sim você pode pôr a culpa em mim. Aí você pode falar, não, a Bárbara falou que eu tinha que tomar uma decisão intuitiva, que aí eu confio que a sua intuição está mais alinhada. Se não, foca no planejamento de autocuidado. Rahu traz essa capacidade racional, de autoconhecimento, de autocuidado. Então, enquanto a intuição está no relacionamento, o planejamento está, no eu, né? No que é bom para mim, no que eu preciso transformar em mim, no que eu preciso aprender sobre mim, né? Então, tá mais nesse lugar da casa um, que é o eu. Para o ascendente em Aquário, então, o movimento retrógrado de Saturno é importante. Esse movimento retrógrado de Saturno vai acontecer do dia 13 de julho ao dia 28 de novembro, então, 4 meses e meio de Saturno retrógrado, trazendo essa pausa, ou pelo menos esse desacelero nos assuntos conectados com Saturno no seu mapa, talvez uma certa dificuldade de se relacionar com a família, porque o planeta retrógrado ele realça questões que precisam ser reavaliadas e reestruturadas. Então, você pode sentir essa necessidade de olhar para esses assuntos de um ponto de vista diferente. De novo, é um momento que o planeta está muito perto da Terra, então você tem uma força extra para agir. Mas a ação de fato talvez seja melhor alinhada a partir de dezembro, né? Que é quando Saturno vai estar em movimento direto de novo. Mas, obviamente, se você precisar tomar uma decisão nesse meio do caminho, faça, né? Não dá para a gente parar tudo que a gente faz 4 meses no ano. Mas lembrando que o ponto de vista está um pouco mais de revisão do que de ação de novas decisões e atitudes. E aí a gente tem de novo em setembro esse movimento que são os eclipses, né? O primeiro eclipse, a primeira viagem para dentro do ascendente em Aquário, de 7 a 21 de setembro. Então, realmente aproveitar esse mergulho dentro de si. Práticas espirituais são muito potentes nesse período. Realmente entrar dentro de si. Conversar com as colegas piscianas que estão tudo passando por eclipses nesse eixo hoje, então entender quais são as possibilidades. Mas se você quiser personalizar de fato para você, o mais legal é você voltar a 18 anos e revisitar como que foi esse período, né? Ali por volta de 2007, 2008, não, 2007 para trás. Não, deixa eu ver aqui. Aqui. 2006, 2007. Mais ali para vocês entenderem como que tava o rolê. Isso vocês podem fazer sempre, tá, gente? Isso é uma coisa que é muito importante a gente reforçar, que trânsitos são cíclicos, né? Então, voltar, por isso que a gente reforça tanto, incentiva tanto a vocês usarem a agenda astrológica, porque a agenda astrológica começa a te ajudar a olhar para os ciclos de uma maneira mais consciente. E com a agenda você consegue mapear esses ciclos que são mais rápidos, né? Dos planetas que se movimentam todo mês, do Sol, de Mercúrio, de Vênus. Talvez você não tenha esse resgate, não tenha essa ferramenta de resgate de 28 anos atrás, de 18 anos atrás, de 12 anos atrás. Mas com a agenda você já consegue resgatar os planetas rápidos.
E aí a gente chega no último ascendente do zodíaco, que é Peixes, que tem muita coisa acontecendo, né? No próprio ascendente. Já começou o ano, eu já começo cansada com o ascendente em Peixes, porque no final de janeiro. Rahu e Vênus se encontram em Peixes, né, de 27 de janeiro a 8 de fevereiro. Depois, de 27 de fevereiro ao dia 4 de março, Mercúrio entra nessa conjunção. Aí, dia 1º de março, Vênus fica retrógrado. Aí, dia 7, aí, dia 15 de março, Mercúrio fica retrógrado. Aí 15 de março, aí 14 de março a 29 de março, eclipses. Então, assim, até 29 de março, piscianos e piscianas estão doidões, mais do que eles já têm, né, essa capacidade de expansão, dos pensamentos e da consciência, a cabeça realmente a mil. Muitas coisas acontecendo aqui e agora, muitos revisitares do passado, né? Muita coisa do passado voltando. É um pouco difícil para as pessoas ao redor entenderem esses movimentos. Recomendo as piscianas andarem com uma plaquinha, sou pisciana, né? Tipo, o pessoal que põe uma plaquinha no carro, né? Acabei de aprender a dirigir, pega leve comigo. Pisciana pode colocar uma plaquinha no pescoço, sou pisciana, pega leve comigo. Nesse começo de ano, porque os movimentos internos estão muito intensos. Rola uma certa frustração por não estar no mesmo ritmo que as outras pessoas. Então, se unam piscianas e piscianos nesse entendimento de que tá tudo bem. Vocês só estão realmente se preparando para esse último eclipse, né? Esse último eixo de eclipse, esses últimos eclipses no eixo de casa 1, casa 7, do dia 14 ao dia 29 de março, né? Então, o último eclipse impactando as transformações do eu. Aí você fala, nossa, eu vou ter um descanso. E aí Saturno entra no ascendente. Mas é um descanso, de certa forma, porque ele é mais estruturado, né? As coisas são um pouco menos loucas. Mas realmente o começo do ano bem intenso para vocês. E junto com isso, Júpiter está retrógrado até o dia 4 de fevereiro, né? Então, junto com tudo isso acontecendo, o regente do ascendente também está em movimento de rever as coisas. A partir do dia 4 de fevereiro, ele volta ao movimento direto. Mas com tanta coisa acontecendo no ascendente, esse movimento direto ele só coloca mais movimento para o ascendente em peixes, né? Então, realmente até março, final de março, muita necessidade de cuidar desse vata, né? Desse movimento todo, né? Conseguir aterrar, fazer mais práticas de aterramento, estar na natureza, pisar na grama, fazer coisas um pouco mais estáveis, é bem importante para as piscianas e para os piscianos. É, Daí a gente vê, de fato, esse movimento que eu já dei o spoiler, que é Saturno entrando no ascendente, né? Saturno é um planeta também muito vata, assim como Urano, que é esses planetas, né, que estão mais conectados com uma movimentação mental. Então, vai continuar com essa influência muito ativa na cabeça a partir, né, do dia 29 de março até 2027. Mas aqui, Saturno com certeza traz essa questão um pouco mais de responsabilidade. Cuidado com o chicotinho, né? Porque a responsabilidade saturnina tende a vir muito pela penitência, né? Por essa coisa de carregar o mundo nos ombros. E a deidade de Purva Bhadrapada, que eu não trouxe, né, antes, mas aqui eu acho importante evidenciar, é Aja Ekapada, que é uma deidade de uma perna só. Então, no começo desse movimento de Saturno entrando em Peixes, principalmente, né, de 29 de março até ali final de abril, o pisciano pode estar sentindo que tem essa responsabilidade de sustentar tudo numa perna só, né, de estar ali
rodando 1 milhão de pratinhos e tendo que cuidar de todos eles. Então, já prepara desde já, talvez divisão de responsabilidades, já planejar isso desde já, para não ser, né, até abril, isso não virar algo que saia do controle. Depois disso, né, a partir de maio e até o final do ano, Saturno já entra em Uttara Bhadrapada, que é mais estável, que já está mais conectada com esse suporte. O trabalho do pisciano, né, que Saturno está muito conectado com o trabalho, já tem essa capacidade de expansão, de trazer a espiritualidade e a imaginação que faz parte da sua personalidade para o trabalho, novas oportunidades de trabalho. Peixes é o final de um ciclo, então você vai mudar a sua personalidade. Você vem mudando a sua personalidade há 1 ano e meio com Rahu, trazendo eclipses para esse eixo. Então, agora, como você ajusta isso na sua ação e no seu trabalho? Então, tem muito essa transformação que está sendo colocada em prática desde os eclipses, né? Desde novembro de 23, com os eclipses acontecendo na casa um. Agora Saturno entra para falar, ok, transformei. Como que eu boto isso no mundo, né? Como que eu ajo a partir disso? No dia 14 de maio, parece que não, né? Eu falei tanta coisa intensa para o ascendente em peixes, mas a movimentação mais importante para o ascendente em peixes acontece dia 14 de maio, que é a entrada de Júpiter no signo de Gêmeos, né? Então, Júpiter fica 1 ano em Gêmeos, 1 ano quase inteiro em Gêmeos. E aqui Júpiter tem essa capacidade de conquistar o máximo de informação possível e falar sobre isso. O Pisciano já está falando mais, já tem essa, porque Júpiter estava na casa 3, e agora que Júpiter vem para a casa 4, que é o próprio signo de Gêmeos, tem essa capacidade de comunicar, mas a comunicação vem mais para a natureza de quem ele é. Então, hoje, o ascendente em peixes está com Júpiter na casa 3, falando o que precisa ser falado, falando, né, nesse lugar mais de mídias sociais, de expressão mais geral. E agora, a partir do dia 14 de maio, com Júpiter entrando na casa 4, que é a casa das emoções e dos sentimentos, essa comunicação vem um pouco mais alinhada com a sua natureza, né? E isso para mim faz muito sentido, né? Porque Rahu e Ketu transformaram o eu durante 1 ano e meio, aí Saturno vem trazendo esse alinhamento dos novos piscianos para o seu trabalho e para sua ação, e aí Júpiter comunica sobre isso, né? Uma capacidade muito grande de transformar e reinventar o ambiente doméstico, de cuidar do relacionamento com as pessoas que são de casa e sentir essa expansão dos sentimentos e das emoções, né? Dessa fé jupiteriana está muito alinhada com as suas emoções e os seus sentimentos. A partir do dia 29 de maio, Rahu e Ketu saem do eixo casa 1, casa 7 e vão para o eixo casa 12, casa 6. Rahu, então, vem para essa casa 12 e Ketu vem para a casa 6. Aqui, essas ações, né, essa vontade de explorar, vem para os assuntos da casa 12, que são os assuntos de fora da rotina. O ascendente em peixes pode sentir um pouco de perda do controle da rotina. A rotina ela vai fluir um pouco mais intuitivamente, vai ter algumas finalizações na rotina, né? Ketu é esse planeta conectado com o desapego, e aí o mergulho vem na espiritualidade. Se antes a espiritualidade estava num lugar mais de responsabilidade, porque Saturno estava aqui transitando a casa 12. Agora Arahu vem nesse lugar de, querer surfar nas viagens, querer, enfim, fazer o que tiver que ser possível para atingir novas dimensões, seja pela meditação ou outros caminhos que você sentir que fazem sentido para você. Júpiter vai ter duas conjunções muito legais, então, acontecendo com planetas rápidos. A primeira conjunção é em junho, de 6 a 11 de junho, com Mercúrio e Júpiter próximos. Júpiter trazendo essa
essa transformação nos assuntos de casa e Mercúrio querendo comunicar sobre isso. É um bom momento para, de novo, ter as conversas importantes dentro de casa, comunicar quem você é, trazer essa camada de comunicação e expressão mercuriana para os assuntos da casa 4. E depois, em agosto, né, no começo de agosto, tem a conjunção de Júpiter com Vênus, né? Que aí traz esse lugar mais do amor e da sensação de que as coisas realmente, né, são os dois maiores benéficos do zodíaco juntos na casa 4 das emoções e dos sentimentos. Aqui é realmente um boost de motivação, de você se sentir super bem para as coisas realmente acontecerem. No meio do caminho, 17 de junho a 1º de julho, Júpiter vai estar numa combustão intensa. Então, aqui já é um pouco mais aqui, um pouco mais intenso para o ascendente em peixes, né? Os relacionamentos familiares podem pegar fogo nessa época. A casa, talvez você sinta que a casa precisa de uma renovação. As emoções podem ficar muito à flor da pele, mas, de novo, a combustão é uma transformação. A combustão é uma capacidade de ver algo que está muito no limite e que pode ser melhorado. Como é regente do ascendente, cansaço é um sintoma dessa combustão. Mas, de novo, pode confiar que é uma purificação. Então, diminui o ritmo para não cair, mas fica muito atenta e perceba todas as transformações possíveis de serem feitas nos assuntos de casa 4. E aí a gente vai para o final do ano, para o ascendente em peixes, que é esse final do ano mais específico, que Júpiter vai dar uma escapadela para Câncer, né? Então, Júpiter, que normalmente fica um ano inteiro no mesmo signo, este ano ele vai ter essa transformação e essa movimentação um pouco diferente de passar 45 dias num signo novo. Júpiter não vai passar do 1 grau, tá? Ele vai ficar realmente aqui, ó, 11 de novembro, para quem entende de astrologia, perceba que ele fica retrógrado no dia 11 de novembro e ele vai estar a zero, o máximo que Júpiter vai atingir de Câncer é 0,56. Então, ele realmente não vai entrar em Câncer. Nossa, agora eu entrei no ambiente canceriano. Não, ele vai pôr um pezinho, uma unha em Câncer e vai voltar para trás. Mas já é muito legal para prestar atenção todo mundo de como vai ser o próximo trânsito de Júpiter em Câncer, né? Já vai começar a ativar algumas questões, então já fica ligada na área que você tem Câncer, como você se sente em relação a isso de 18 de outubro a 5 de dezembro, porque já vai ter uns insights em relação a isso. E é um momento mais inspirador para o ascendente em peixes, essa movimentação toda de ir para uma casa de criação e criatividade, mesmo que rapidinho. Para o ascendente em peixes tem essa sensação de fazer as coisas e construir coisas novas. Mulheres em idade fértil e dependendo do mapa natal, esse é um período bem sensível, principalmente para relacionamentos antigos, né? Aquela coisa de, só remember. Pode enfim, coisas, né? Você pode criar um novo ser nesses 45 dias. Então, se o seu mapa natal tiver essa confluência, é bom se cuidar ainda mais nessa época. Certo, meu povo. Nossa, hoje foi que foi. Realmente são ascendentes que as movimentações mais importantes são dos planetas lentos. Então, tem menos coisa acontecendo em detalhes, mas muita coisa acontecendo, né? Antes de abrir para perguntas, caso dúvidas tenham surgido no meio do caminho, queria, enfim, convidar vocês para ficarem por perto.
Esse ano, vocês viram agora meu ascendente, vocês sabem que eu vou estar ali com Rahu entrando na casa 3, então provavelmente eu vou falar mais, fiquem por perto, tanto em cursos quanto em atendimentos individuais. Na segunda e na quarta-feira eu fiz um convite. Em 2026, vai ter uma peregrinação pelo sul da Índia que eu vou guiar de 26 de janeiro a 8 de fevereiro. Então, se você tem esse desejo por conhecer a Índia e conhecer o sul da Índia, que é muito alinhado com esse conhecimento védico, a partir da semana que vem eu vou começar a divulgar todos os detalhes, valores e todos os detalhes dessa viagem. A partir de agora, eu fico disponível para dúvidas, se elas tiverem surgido, de preferência dúvidas mais gerais, né? Não consigo fazer previsões específicas do seu mapa. Deixa eu tirar aqui, se alguém fizer alguma pergunta. Só um pouquinho que ainda tem no chat, deixa eu primeiro ler as do chat, aí se alguém quiser falar, depois fala. No ascendente em Sagitário, como posso utilizar da melhor forma a energia de Júpiter na casa 6, na casa 7, com enfoque para os negócios, parcerias, mas sem deixar isso pesar por conta de Júpiter? Legal, realmente eu precisaria ver no seu mapa como que é essa sua relação com negócios, porque dependendo do mapa, você é uma pessoa mais menos empreendedora e menos nesse lugar de fazer as parcerias. Mas com certeza, Júpiter em Gêmeos favorece muito negociações, né? Não sair muito fechando negócios, mas talvez você perceba uma coisa um pouco mais lenta nas negociações, porque a comunicação está muito ativa. Então, conversar sobre os mínimos detalhes dos contratos e das possibilidades dessas negociações, e dessas parcerias é muito importante nesse período, né? Então, apesar de Gêmeos ser um signo mais rápido, Júpiter ele é mais técnico, né? Então, a melhor forma de você combinar essas energias, especificamente nos negócios e parcerias, valorizando a comunicação dessa troca, né? De novo, o Gêmeos está muito conectado com essa parte mais técnica da parceria, o contrato, os pormenores, né, dessa comunicação. Sagitariano que tem a Lua como Atmakaraka, não consigo responder, é muito específica essa pergunta. Lá em 29 de maio, quando Rahu e Ketu mudam de casa para o Sagitariano, é uma oportunidade para expressar o conhecimento intuitivo e para quem tem o Vinchottari em Ketu, isso se torna uma energia mais ampliada, correto? Sim, Vinchottari é isso, ele traz uma influência maior para o planeta que é do Vinchottari. Como comprar o Planner 25 com as nakshatras? Tem uma ótima notícia para você, você não precisa comprar, ele é gratuito, você tem, né, você consegue baixar ele nesse curso de influências astrológicas, ele tá lá, um PDF para você baixar, você não precisa comprar, ele tá disponível gratuitamente para você fazer o download, e aí algumas pessoas estão imprimindo, né? Isso é a única diferença, que aí você vai ter um gasto se você quiser imprimir. Até quando Saturno fica em Purva Bhadrapada? Até final de abril, né? Saturno entra em Peixes, dia 29 de março, e aí ele fica ali em Purva Bhadrapada bem no comecinho, né? Purva Bhadrapada é essa nakshatra dos 3 primeiros graus de Peixes, então é rápido. Aí logo depois ele entra em Uttara Bhadrapada, que é onde ele vai ficar todo 2025. Tá? Aí 2026 ele vai para Arevati, tem outras movimentações, mas por enquanto foquem nessa transição de Purva para Uttara Bhadrapada. Certo? Alguma pergunta que não foi escrita no chat? Alguma dúvida? Algum comentário? Muito obrigada a vocês. Obrigada no chat, obrigada, agradecida. Muito bom. Isso tudo está gravado. Eu sempre, quando eu falo que está gravado, meu coração dá uma palpitação para ver se eu estava gravando mesmo. Tá gravado, tá gravando. A gravação vai ficar nesse mesmo curso de influências astrológicas para vocês irem revisitando ao longo do ano todo, tá?
interpretações individuais com mapas individuais. Então, procurem um astrólogo védico, me procurem, né? Caso vocês tenham se conectado com a forma como eu falo de astrologia, para a gente olhar para esses trânsitos, específicos para você. Muito bom iniciar nesse conhecimento, Cristina. Isso realmente, eu já te chamo, Lu. Esse conhecimento, a minha intenção, né, com essa conversa é dar um pontapé para vocês estudarem astrologia, tá? Eu quero todo mundo astrólogo aqui, todo mundo astrólogo. Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade, disponibilidade, cada um vai ter um nível de conhecimento, mas estudar um pouquinho de astrologia ajuda muito a planejar a vida com esse conhecimento, tá? Oi, Lu, pode falar. Oi, Bá, desculpa, eu não achei a mãozinha. Me chamou a atenção que tu pulou tão rápido ali, peixes para abril e para março nos eclipses. E aí eu fiquei pensando, o negócio vai ficar bem cagado. Ele tá com todas essas conjunções ali, eu não peguei. Não, não acho que vai ficar bem cagado, mas eu acho que já está preparando muito. O ascendente em peixes está com tudo acontecendo em peixes agora. Então, Vênus em peixes, Mercúrio em peixes, Sol, né? Tudo vai entrando em Até peixes março. até março, que é o Tá. ápice. Então, assim, as transformações da última temporada de Eclipse, que foi no final do ano passado, estava todo mundo em Virgem. Então, não era muito na cabeça, né? O resgate que você pode fazer são dos primeiros eclipses dessa temporada que foram lá para março, abril de 2024. Como você se sentiu nesse começo de ano do ano passado, é essa a pegada. Mas acho que é muito mais essa coisa de preparação mesmo, né? Que tem muita coisa na cabeça, um pouco. Vale a pena dar uma interditada nesse sentido para você conseguir aproveitar as transformações, né? Tá bom, obrigada, Bá. Imagina, meu bem, fica por perto, que a gente vai juntas, né? Oi, Oi, Mari. Bá. Eu não tô conseguindo também levantar a mãozinha, desculpa. Talvez eu tenha feito alguma É, coisa, mas enfim, nesse momento pode falar. você falou que a gente deve voltar 18 anos para olhar como foi aquela época, né? Para a questão dos Teve uma eclipses. parte. Isso. Da onde que você vê os 18 anos? Não é no Vinchoto não, né? Não, o Rahu e Ketu, eles ficam um ano e meio em cada signo, mais ou menos. Isso faz com que eles tenham um ciclo mais ou menos de 18 anos, para chegar no mesmo signo que eles estão hoje. Então, a gente tem que olhar nos trânsitos, né? E aí você Sim. é, pode olhar de novo, assim, você tem que ter alguma ferramenta, né, para saber exatamente quando Rahu e Ketu estavam nesse mesmo eixo, mas de maneira geral, se você não tiver acesso à ferramenta, Rahu e Ketu são 18 anos o ciclo. Então você subtrai 18. Saturno, por exemplo, se você quiser fazer esse resgate, é 28 anos mais ou menos. Júpiter, se Hum, você quiser fazer esse resgate, são 12 anos, né? Então você pode voltar na sua vida mesmo, 12 anos, para saber mais ou menos como que era Júpiter em Gêmeos. Você vai voltar 18 anos para saber como que era Rahu e Ketu no eixo, Aquário e Leão, que é o que eles vão entrar. Você volta de 28 anos para saber como que era Saturno em Peixes. Tá? entendi. Obrigada. Obrigada a você, meu bem. A Ângela falou que já fez o retorno solar comigo, que foi maravilhoso, muito obrigada. E a Lu tá saindo e falou que vai ficar na minha cola, sempre que puder. Isso aí, fiquem por perto. Mais alguma dúvida, anseio, comentário? Acho que não. Maravilha. Tô por aqui, né? No grupo de influências astrológicas, vocês têm o meu contato, meu WhatsApp. Se precisar, se alguma dúvida surgir depois, né? Às vezes, agora parece que vocês entenderam tudo, mas daqui um pouco, né? Daqui a pouco as ideias vão se assentando e vocês veem que talvez não. Então, por favor, fiquem por perto. Provavelmente a Madu vai descontinuar o grupo de influências astrológicas do WhatsApp, só para a gente não ficar com mais um grupo na nossa vida.
Mas vocês me encontram no Instagram. Hoje eu não coloquei no Instagram meu nome, mas é Bárbara Saião. E a gente segue em contato. Tá bom, meninas? Bom sábado. Lembrem que sábado é regido por Saturno, então, sem muita bebedeira, práticas espirituais são mais alinhadas no dia de hoje. Um beijo. A gente se vê. Tchau, tchau.